Segunda-feira, aqui em Alagoas, a Receita Federal espera mais de 380 mil declarações a partir já de segunda-feira. E aí, quem não entregar essa declaração dentro do prazo vai ter ali uma multinha para pagar. E aí, para não correr esse risco, vamos entender como é que funcionam as principais mudanças, como é que estão as principais mudanças para a declaração desse ano e todos os prazos necessários para que você cumpra e preste as suas contas com o Leão. A gente convidou aqui o Roberval Júnior, que é contador. Roberval, quais são as principais mudanças para esse ano? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Como eu já dito você, a declaração de imposto de renda começou agora na última segunda-feira, no dia 17, do qual a declaração de imposto de renda ela se torna obrigatório para aquelas pessoas do qual receberam valores acima de 2 salários mínimos, que seriam 33.888. Isso já veio do ano passado, né? O governo ele fez essa atualização. Isso é para quem recebeu tributado independente de ser uma única renda. São os somatórios de todas as rendas tributadas. Esse é o fato inicial que dá a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. Mas existem outras situações. Hoje, esse ano, são 11 situações do qual obriga o contribuinte a declarar. Isso foi a questão do tributado. Hoje, quem recebe também valores superior a 200 mil de renda que seja isenta ou não tributada. Essa situação são pessoas que têm alguma moléstia grave e conseguiu essa isenção, só fez a solicitação à Receita Federal, a Receita Federal colocou ela como isenta. Tem as situações também de pessoas que trabalham na área rural, onde eles oferiram ali valores acima de 194 mil e também precisam declarar, porque se torna obrigatório ou tem algum prejuízo e quer utilizar esse prejuízo nas declarações posteriores. Mas tudo tem que ser declarado, né? Se o dinheiro foi repassado, ele tem que ser declarado e naturalmente vai saber se vai pagar ou não, mas tem que ser declarado, né? Tem esse detalhe também. Pegando o gancho do que ele falou em relação à isenção do imposto de renda, a gente recebeu aqui uma mensagem do Etério, ele disse assim, tem isenção do imposto de renda por motivo de moléstia grave e meu pedido vence em 9 de maio. Ele precisa de outro laudo para permanecer com a isenção? Vamos lá. Antigamente, a Receita Federal ela considerava que a moléstia grave, que na sua maioria das situações é um câncer, ela considerava que o câncer ela tinha uma natureza que poderia ser curado. E ela, periodicamente, a cada 5 anos, ela solicitava que o contribuinte fosse novamente, e isso tinha que ser obrigatoriamente médico do SUS para poder laudar e fazer essa continuidade da sua isenção. Hoje não mais. Hoje já considera-se o câncer uma doença que não tem cura, mesmo que o contribuinte não tenha mais os sintomas, porém, para nível de isenção de imposto de renda, ele não precisa mais fazer um novo processo. Ele se tornou isento por uma vez, continua isento. Então eu creio também, Thaís, que ele quem faz a própria declaração, né? Então por isso que ele estava com essa dúvida, porque os contadores já estão com essa informação, repassando também já há algum tempo, torcer para o Etério aí manter-se, obviamente, com essa a declaração devidamente. Aí não mais, né? Tem que declarar, mas não mais fazendo o pagamento. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, né, Roberval? Acha que porque não paga, não tem que declarar, mas não tem nada a ver, né? Declarar, muita gente tem que fazer. Agora, há aqueles casos em que a pessoa não vai ter que pagar, não é isso? Perfeito. Um exemplo, no caso dele mesmo, ele tem a isenção, mas existe a obrigatoriedade daquelas pessoas que recebem mais de 200 mil ter essa obrigatoriedade de declarar. Não é só porque você é isento que tirou esse direito, não. Porque o governo ele precisa saber da sua movimentação. Quem tem menos de 200 mil e é isento, esses não precisam declarar. E sim, a gente ainda tem outras situações, né? A gente chegou na parte do produtor rural, mas existe também situações de aquelas pessoas que, mesmo sem ter uma renda, mas ele tem um patrimônio no final do ano passado, 31/12 de 2024, acima de 800 mil. E esses patrimônios, eles somam tanto os bens como os direitos. Então, existem pessoas que têm patrimônio, receberam por herança, mas ele ainda não fez renda. Mas mesmo assim, ele se torna obrigado a declarar. E esse 800 mil, a gente tem que se atentar, que é o valor que foi declarado do imóvel, não o valor atual que ele está valendo no mercado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Roberval, que essa é curiosidade, até recentemente um amigo estava fazendo essa colocação. Só, você entrevistar alguém, ele sugeriu da Receita, mas você que é um especialista. Qual é a situação? A família, o titular, né, o patriarca da família faleceu. E, naturalmente, para fazer a distribuição do que é a herança, vai ter que ser feito um inventário.
E aí, como esse inventário ainda não foi concluído, qual é a situação? Quem é que declara? É exatamente o espólio, né, a pessoa que faleceu, ou já os herdeiros, já futuros herdeiros, é quem tem que declarar? Vamos lá. Os bens, quando eles ainda estão em situação de inventário, a declaração ainda continua sendo no nome da pessoa que veio a falecer. Depois do espólio, que é a declaração final, a última declaração que o falecido faz, aí sim, esses bens são transferidos para os seus herdeiros. Então, até enquanto não venha concluir o espólio, todo o rendimento e os bens continuam ainda no nome do falecido. Então essa decisão final que você fala, que vai passar para os herdeiros, é feita pela própria justiça quando reconhece, em cartório, quando reconhece a divisão. Perfeitamente. Quando a gente inicia o inventário, o próprio juiz em decisão, ele já vai colocar lá na sua decisão de quem vai ser o patrimônio, né? Ele vai dividir o patrimônio de acordo com seus herdeiros, e isso é feito uma declaração, a última declaração, que é chamada de espólio. Nesse espólio é que sim, vai ser distribuído todos os bens, e essas pessoas que receberam os bens têm que fazer essas declarações. E ele faz esse cruzamento de informação, que é o espólio daquela pessoa que faleceu com os seus herdeiros. Até o espólio, todo o rendimento tem que ser declarado em quem estava com o patrimônio, que seria aquela pessoa que veio a falecer. E aí uma outra dúvida, quem se divorciou e conseguiu ali dividir o lucro dos imóveis, quem deve declarar, mesmo os imóveis ali, estando na escritura em apenas um dos nomes? Pronto, eu vou até relatar aqui uma situação que a gente pegou agora, no ano passado, na declaração, que existe essa mesma situação, onde o casal, né, ele tinha o seu patrimônio, estava no nome dos dois, porém, como é em comunhão parcial de bens, a declaração, o bem fica em um dos cônjuges, né? Então, declarava-se no nome do marido. Como eles vieram se separar, o marido vendeu a parte dele para a esposa comprou aquela parte, do qual aquele imóvel teve um ganho de capital, o imóvel estava avaliado a 200 mil, na hora da venda foi para 300, e ela teve que pagar a ele a parte, e ele teve que fazer a apuração do ganho de capital sobre aquele valor, que a parte dele seria 150 mil, sobre 50 mil ele pagou o ganho de capital. E assim a declaração, o imóvel fica no nome dela, e ele simplesmente paga aquele valor e paga o ganho de capital. Fez aquele devido. Pelo menos naquele ano em que ele tem que fazer a declaração. Depois não tem mais, não é isso? Não, o bem vai ficar para ela. A responsabilidade vai ficar exatamente para ela. Isso. Virou moda também, Roberval, as chamadas compras de ações digitais. Eu recebo muitos bancos digitais aqui propondo, invista lá R$1.000, R$2.000, R$3.000. Quem faz esse tipo de compra de ação também aí por bancos virtuais tem que declarar? Sim. Existe a obrigatoriedade que até o ano passado a declaração o pagamento tinha que ser mensalmente. Você fez a venda, você oferiu uma lucratividade sobre sobre essas moedas digitais, ou até mesmo sobre algumas aplicações, você tem que pagar no mês posterior. Esse ano já está diferente. Você faz todo o pagamento agora na declaração de ajuste anual. Tem alguma mudança em relação aos limites para declaração de serviços de saúde? Não, serviço de saúde é a totalidade. Tudo aquilo que foi gasto com saúde consegue ser declarado e consegue ser deduzido. O que tem um entendimento é que se você fez alguma plástica ou alguma cirurgia estética, é que você não tem condições de declarar como dedutível. Agora, existem situações de que, um exemplo, hoje o Brasil faz-se muito a cirurgia bariátrica e faz também a cirurgia plástica, que é para que aquela gordura, aquele excesso de gordura que ficou, você consiga realmente tirar. Nessas situações, essa cirurgia, ela evita doenças e ela prolonga a vida. Nessas situações, que são cirurgias obrigatórias, também são consideradas como dedutíveis todas essas despesas. Tem que anotar tudo, né? Tem que anotar tudo. Vamos falar de quem entregou já a declaração, porque tinha uma expectativa já para a última segunda-feira de pelo menos aqui, Thaís, pouco mais de 300 mil pessoas, aliás, logo 380 mil alagoanos já declarando na primeira fase. E essas pessoas que fazem isso é porque tem a expectativa também de receber a restituição. O que é que você pode dizer sobre isso? O que eu digo, eu acredito que a Receita Federal esse ano fez uma pegadinha, do qual todos os anos ela permite que as pessoas façam a declaração, já vem 2 anos seguidos, com a pré-preenchida e o PIX. Esse ano, a alegação do pessoal da Receita Federal é que teve agora a greve desde o ano passado e que eles não conseguiram fazer o levantamento de todos os dados. E isso incorre que a pré-preenchida só será liberada no dia 1º do 4.
E para a restituição existe uma fila. Essa fila começa daquelas pessoas que têm idade de 80 anos a mais, 60 anos e a moléstia grave, aquelas pessoas que têm a sua maior renda, que elas são professores, né, que vêm do magistério, e essas pessoas que enviaram a pré-preenchida e o Pix. No ano passado, se você fizesse pela pré-preenchida ou pelo Pix, você já ficava no início da fila. Esse ano não. Obrigatoriamente tem que ser a pré-preenchida e o Pix. Então o que é que eu aconselho? É que não tem necessidade de esse alvoroço de fazer logo. Todos os anos eu sempre digo, quem envia antes, entrega antes. Esse ano não. Esse ano é interessante que se espere o dia 1º de abril, ou até o dia 2, né? Já que dia 1º de abril é dia da mentira, né? O cara pode colocar no dia 2 e você já consegue fazer a pré-preenchida e também o Pix. Isso faz com que você vá lá para o início da fila. Então tá aí, né? Já tem uma estratégia, importante aí para seguir, né? Até quando vai esse prazo? Até quando? Qual é a data limite aí para que você possa não ter que pagar multa? A data limite desse ano vai até 30 de maio. E é bem interessante que se atente que é 30, não 31. Ele pegou até a sexta-feira. Aí conversamos então com o Roberval Júnior, contador, esclarecendo algumas dúvidas aqui sobre vai voltar, porque fez sucesso aí, o Roberval tá detonando tudo aqui e consequentemente a gente tá só na primeira semana, né? Então, quando é do meio para lá, que fica todo mundo, você tá lembrando? Você já declarou? É uma chatice quando você vai num lugar, fica todo mundo perguntando isso, né? Então a gente traz de novo o Roberval, porque se você tiver dúvida, a gente, claro, coloca para ele aqui. Agradecendo desde já, prazer reencontrá-lo. Roberval, ex-aluno também do antigo ETFAL, hein? Jogou muito lá no ginásio, é um dos defensores também daquele espaço. Um abraço para você, uma semana produtiva, Roberval. Muito obrigado e estou sempre à disposição. Valeu, show de bola. Vamos seguindo aqui, apresentando para vocês o Rematroz Gel.